Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é Vinícius Monteiro, roteirista do Na Taça Podcast. E eu tô hoje aqui num quadro novo, limpando a taça, com o sommelier Emerson Teixeira, que vocês já conhecem. Oi, pessoal, tudo bem? Emerson Sommelier, como o Vini já falou, começando esse quadro novo, mas por que limpando a taça, Vini? Vamos lá. Depois do episódio, uma pessoa curiosa como eu pode ficar com algumas dúvidas, como de fato fiquei. Então eu quero tirar elas a limpo, pode ser? Bora? Estamos aqui para Beleza. isso. Então vamos lá. Não sei Quando se a eu vou gente. responder tudo certinho, né, Vini? Mas a gente vai se Não, não, vai esforçar. sim, poxa, que isso. Vamos lá. A primeira vez que a gente. A primeira vez não. Quando a gente estava conversando aqui, a gente comentou a respeito de vinhos doces. Então, assim, você comentou de vinho que tem açúcar adicionado, mas o vinho de sobremesa tem? Necessariamente não, Vini. Nem todo vinho de sobremesa, por regra, ele não tem adição de açúcar, tá? Os vinhos de sobremesa que você falou, que são os vinhos adocicados, eles são adocicados naturalmente, pelo doçor do próprio fruto. Né? Toda uva ou toda fruta tem açúcar, né? Deve ser sucarose é o nome, se eu não me engano. Frutose, alguma coisa Frutose, assim. Se você sabe, sucarose deixa não, nos é comentários. frutose. E no caso da uva, ela tem uma incidência maior de doçor. O doçor. E os vinhos de sobremesa, existem uvas que têm mais doçor e uvas que têm menos doçor. Então, tem uvas já próprias para vinhos de sobremesa. Então, para ter os vinhos de sobremesa, quanto mais doçor da fruta, natural, né, residual, mais o vinho vai ser um vinho de sobremesa. Mais Tá. doce ele vai ser. O processo de fabricação também ajuda a ter essa doçura que os vinhos de sobremesa têm, né? Pelo mundo, a gente tem alguns vinhos de sobremesa. Por exemplo, em Portugal, o vinho famoso lá de sobremesa é o vinho do Porto, que as uvas que são feitas do vinho do Porto são próprias para isso, e ele vai ficando mais doce, além da cachaça da uva que eles põem, que é uma característica do vinho do Porto, por ser um vinho de sobremesa fortificado, né, que eles falam, mais alcoólico, né, que fica Não, entre eu particularmente 20 e gosto 22. muito de vinho do Porto. Sim. Sou muito fã. Os outros vinhos de sobremesa, que são os vinhos de colheita tardia para nós aqui, e que na França é o mais famoso, né? Que lá de Sauternes. As uvas de Sauternes são uvas já. São tipos de uvas preparadas para ser já vinhos de sobremesa, Que legal. né? É, eu posso estar enganado de região agora, eu posso checar depois. Mas o primeiro vinho de sobremesa é uma história que é bem conhecida. É o Chateau de Quem, que é uma região ali de Salterne, se eu não me engano, posso estar errado. E ele se deu de uma maneira meio que sem querer. Né? A história diz que o barão lá de Chateau de Quem, ele era do exército francês, numa época lá ele teve que. Ele fazia questão de estar na preparação do vinho, que era um vinho branco sem ser adocicado. Tá. E eles só, os funcionários deles lá da fazenda, vamos falar assim, na época, só podiam fazer a colheita e a produção do vinho com ele junto. Sem ele estar junto, não podia. E ele teve que ir para uma missão lá, se eu não me engano, de guerra, alguma coisa desse tipo, e ele demorou a voltar. Deixa eu adivinhar. Colheita tardia. Muito bem, por isso que veio o nosso late harvest. A professor de inglês, eu falei certo, Vini? Falou, tá certo. E veio esse de colheita tardia, então, quanto mais a uva ficar no pé, mais ela vai amadurecendo, mais doce fica, mais Fica. açúcar acumula. Exatamente. Então, a hora que ele voltou, as uvas já estavam bem, bem maduras, né? E ele foi fazer, para não perder a safra, foram fazer, saiu um vinho espetacular, um vinho doce de sobremesa espetacular, virou um vinho famoso, uma garrafa de Chateau de Quem é caríssimo. Né? Não, legal, Então, perfeito. esse é um tipo. E tem outros vinhos que, principalmente aqui no Brasil, mas, salvo engano, acho que é uma característica principal aqui do Brasil, que são os vinhos que são adoçados artificialmente. Que Tá. tem incidência de açúcar cristal lá. Mas aí Que é os esse vinhos suaves que vinho. a gente tá cansado de ver aí.
assim, curiosidade mesmo, esse vinho, ele tem escrito no rótulo que foi adicionado Sim, açúcar? no contrarótulo No sempre. contrarótulo. No contrarótulo. Tem que ter por lei. Legal, Tem então, por ó, lei. bom saber. Isso. E só uma curiosidade: 60% dos vinhos consumidos no Brasil são desse tipo suave. Tá. Não, tudo bem. Vamos lá. Agora, indo mais para um tipo de vinho que não me é tão familiar ou que eu não tomo tanto, que são os vinhos mais encorpados. Que eu entendi pela nossa conversa que eles têm um pouco mais de tanino, um pouco mais de astringência. É isso? Faz sentido isso que eu tô Sim, falando? sim. Tanto o tanino como a astringência. O tanino e a astringência são praticamente a mesma coisa, que é essa sensação de secura que o vinho dá na boca. Mas o que a gente fala de vinho encorpado é o peso do vinho na boca. O que que é isso? Quando você toma um gole de um vinho encorpado, você sente ele mais pesado na boca, né? E a intensidade dele. Sim. Então isso faz um vinho ser encorpado. O tanino, junto com a astringência, essa sensação de um vinho pesado, que ele tem corpo, e essa sensação de prolongamento na boca. Legal. Então isso Entendi. que define se um vinho é encorpado ou não, né? Fora a cor também, né? Tem vinhos que não é regra a cor, mas os vinhos mais encorpados, eles são os de cor mais intensa. Não importa se for branco ou tinto ou É, só tinto. os vinhos brancos encorpados, que são raros, são os vinhos que passam em carvalho. Quanto mais tempo passa em carvalho, porque o carvalho ajuda a dar complexidade ao vinho, a dar estruturação ao vinho, né? Então, geralmente os chardonnays que passam em barricas de carvalho, e então esses vinhos brancos também pode ser chamados de encorpado, mas quase todos os vinhos brancos não são encorpados. Perfeito. Tá. Bom, agora vamos evoluir para uma outra parte do assunto, que é quando o meu irmão até lembrou que em casa, na casa dos meus pais, na verdade, fica ali uma colmeia em cima da geladeira com vinhos e nós todos chegamos à conclusão de que não é o melhor lugar para se guardar um vinho. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? Por que que não é um bom, a cozinha não é um bom lugar e que outro lugar da casa talvez seria melhor? É uma boa pergunta, Vini. Todo mundo é, tem isso. Tipo, todo mundo vai planejar uma cozinha, vai fazer uma cozinha, põe lá a sua colmeinha para bebida, vinho principalmente, né? Não é o melhor lugar a gente ter, como foi falado no episódio, a cozinha não é o melhor lugar para ter vinho. Outras bebidas quentes, não vejo problema. Mas o vinho, como a temperatura mexe muito com ele, né? Então não é o melhor lugar para ter na casa. O melhor lugar para você fazer uma colmeia, se você quiser fazer assim, é num lugar que não tenha incidência de sol direto Tá? e a temperatura não sofra muita variação, né? Geralmente o pessoal põe debaixo de escada Hum, ou num canto mais morto, que não tem isso que eu falei, incidência de luz e de temperatura. Então, o que que é isso? Para ter sol direto, né? sim. Mas o ideal é você ter uma adega. Se você tem condição, é ter uma adega climatizada, né? Não, Se perfeito. você E estiver tem um. montando a sua cozinha, você vai ver lá que o cara vai te cobrar X para fazer uma colmeia. Sim. Compara, vê lá, pô, não, faz uma porta aí só para ter um armário a mais e vê quanto fica uma adega, já vê um lugarzinho para você colocar uma adega lá. E tem De adegas 6 menores, garrafas, de né? 12. Dá pra encaixar. Vai do seu bolso e do seu gosto. Legal, legal. Tá, vamos lá. A próxima pergunta tem a ver com guardar vinho, que inclusive está conectado com essa. Nós comentamos, até meu irmão relembrou de algumas histórias, que vinho que parecia que estava ruim, na verdade não estava, e depois de ter guardado um tempo. Então vamos lá, como é que eu sei, olhando para o vinho, por exemplo, que esse vinho tem potencial de guarda ou não? É uma informação que está ali de alguma maneira ou eu tenho que pesquisar, ir Você atrás? tem que pesquisar. Não é uma informação fácil para quem é leigo no mundo do vinho, né? Geralmente os vinhos de guarda são os vinhos mais elaborados da vinícola, os vinhos mais complexos, de algumas uvas específicas.
Então, as uvas mais específicas para fazer vinhos encorpados são a Merlot, a Cabernet Sauvignon, Tá. Malbec, da Itália, a Sangiovese, que são os vinhos que têm uvas que têm mais características para guarda. Mas pouco, Emerson, como é que eu vou comprar lá pela internet, nos mercados que vendem vinho, numa adega física que eu vou, numa loja? Como é que eu vou saber? Pergunta para o especialista do lugar, pô, mas eu estou no site, não tenho um especialista. Aí você vai ter que pesquisar sobre a vinícola, ver se essa vinícola tem característica de fazer vinhos de guarda, se a uva é para aquilo. Então, o vinho, quanto mais complexidade, como ele foi vinificado, se a vinícola tem tradição de fazer isso, né? Se a uva é própria para isso, e se isso não ajudar, é perguntar para um especialista. Tá. Né? Não dá para olhar e lá, peguei esse vinho aqui e falar, pô, será esse vinho aqui é de guarda? Não dá para saber. Eu, que sou mais especialista, eu consigo identificar, olhando o rótulo, contra-rótulo, a região e talvez até a vinícola. A vinícola e talvez a região, se o vinho tem potencial de guarda ou não. Então, se, por exemplo, a pessoa tiver uma dúvida, ela pode deixar aqui nos comentários para você responder? Deve. Pessoal, uma das coisas que a gente está trazendo esse podcast é para isso, né? De uma maneira descontraída, legal, que vocês já viram no primeiro episódio, quem não viu, vai lá ver. É isso, de trazer desmistificar, principalmente do vinho e outras bebidas, que nem eu falei, tudo que vai na taça, desmistificar isso e tornar o hábito de beber uma coisa mais tranquila, sem ter muito tabu, sem ter muita regra. É vontade de beber e gostar Exatamente. E de criar beber de novas uma boa. memórias, criar novas Exatamente. histórias. Lembrando que o melhor vinho, a melhor bebida é aquela que está na mesa, que você está compartilhando com seus amigos, que você está vivendo. Isso é muito legal. Mas vamos lá. Exatamente. Última pergunta para a gente encerrar então. A gente conversou aqui na mesa e o meu irmão até brincou que ele iniciou a minha cunhada no mundo dos vinhos por vinhos tops, né? Então, para alguém que está iniciando agora, tipo eu, que sou um curioso, e pode ter muita gente assistindo que também é. Por onde a gente começaria então? Bem, Vini, eu costumo falar que uma coisa que vocês vão ouvir falar muitas vezes, né? Ou para quem está chegando agora, é que o paladar do brasileiro é um paladar doce. Sim, é o país da cana-de-açúcar. Exatamente. Então, para você quebrar essa barreira de sair do vinho doce, principalmente desse vinho que é o suave que a gente tem aqui, que é o vinho adoçado artificialmente, e para pular essa barreira, para começar a tomar vinho fino, né, que são os vinhos secos, né, que eu falei no primeiro episódio que não existe vinho seco, existe vinho fino, Sim. né? Ganhou esse nome de seco por causa da secura que ele dá na boca, que é a astringência que ele dá, que ele tem, que a casca da uva principalmente tem. E é você começar, você não pode ter nada abrupto, né? Pô, o cara tá acostumado com vinho suave lá, cara, o, o Góis Tradição, Quinta do Jubaí, para dar uma força, ou de outros lugares, ou Pérgola, que é o vinho mais bebido desse país. E você quer introduzir a pessoa nesse mundo novo, vamos falar assim, você tem que começar quebrando essas barreiras devagarinho. Pô, ela tá acostumada com vinho suave, mais doce? Começa com o Moscatel, Tá. né? Que ele é um vinho mais doce, é um espumante, tá? Um Moscatel, só que com uma doçura natural, né? Residual, que é um doce mais tranquilo, né? Doce. Aí você vai para um vinho branco mais tranquilo, um Sauvignon Blanc, um Pinot Grigio. Se você achar Pinot Grigio, que é uma uva italiana, é a uva mais tranquila de se tomar das brancas. Ah, que legal. Depois você vai para um Sauvignon Blanc, aí você vai subindo, vai para um Rosé, vai para um Gamay, um Primitivo, Olha, que você falou uma coisa porque existem interessante. vinhos tintos que as uvas, como eu falei lá no começo, né, dos vinhos de sobremesa, que a característica da uva é ser mais doce. Então, o Primitivo, que é uma uva de origem italiana, se for nos Estados Unidos é a Zinfandel, é uma uva que tem um grau de doce muito alto. Que legal. Então você vai começando nesses vinhos até chegar nos vinhos mais tânicos, né? Que vamos subindo aí
Pro Merlot, pro Cabernet, Malbec, Taná e outras. E você falou uma coisa que é interessante. Eu imaginava que não tinha vinho tinto doce, né? Há muito tempo atrás. Depois eu fui aprendendo e tal, mas achei legal. Bom, gente, e é isso. Eu tô aqui como curioso, eu tô para aprender. E é esse o quadro aqui, essa é a função desse quadro, limpando a taça. Você ficou com alguma dúvida, até mesmo dessa conversa que a gente tem, coloca nos comentários, tá bom? E se você não entendeu nada que a gente falou aqui, é porque você não viu lá o primeiro episódio ainda. Exatamente. Então corre lá, vê o episódio na íntegra e fique atento para o próximo episódio. Emerson, quem vai estar aqui no próximo episódio? A gente, dia 20, a gente vai colocar no ar o episódio com o Fabinho Góes, da Vinícola Góes, um dos principais enólogos desse país. Então, sigam a gente no YouTube, na Taça Podcast, Ativa as ative notificações. notificações, ativa o sininho lá, para a hora que a gente lançar o episódio, que está programado para as 19 horas, você já recebeu a notificação. Curtam a gente, compartilham. Se gostou, passem para os amigos, para os familiares, para todo mundo. Sigam a gente no Instagram, @nataçapodcast. No TikTok a gente também tá. E no Google Podcast. Exatamente. É isso. E o melhor a se fazer agora é abrir uma taça de vinho. Até a próxima, gente. Obrigado, pessoal. Ô, Vini, como é que você terminou? Abriu uma taça no vinho? Acho que eu já bebi demais hoje. Por favor, Vini. Não, o melhor a se fazer agora é abrir uma garrafa de vinho, né? É isso aí, gente. Agora foi.